A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também, amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Vou pedir para você ficar de pé, abrir a sua palavra de vida. No Evangelho segundo escreveu Jesus Cristo. No Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 19, do verso 1 até o verso 10. Lucas 19, do verso 1 até o verso 10. Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. Amém? Você conhece esse texto, você sabe? Você conhece bem esse texto aí? Eu acho que não precisa muito, ele já é bem interpretativo, mas a gente vai olhar para ele e vai ver de uma outra maneira esse texto, e eu botei o título de Um Momento Espiritual. Lucas 19, verso 1 diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Verso 10 e último do texto central de hoje, do título Um Momento Espiritual. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus, te damos graças, glórias, tudo que fazemos, somos, nós agradecemos a Ti e fazemos e somos para a glória e a adoração do Seu santo nome. E nesse momento, Pai, da nossa liturgia, da nossa prestação de culto, o que a gente quer ouvir, Senhor, é a Sua voz. Nós queremos ouvir a voz de um Deus que fala com os Seus filhos através de mensagens, de sermões. Então, Pai, em nome de Cristo, fala aos nossos corações, revela a Sua vontade em nós,
revela a sua vontade nas nossas vidas, revela o que o Senhor quer, Senhor, para cada um de nós, que possamos sair daqui ensinados, que possamos sair daqui corrigidos, que possamos sair daqui transformados, que possamos sair daqui edificados, Senhor, simplesmente, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Não, Senhor, por alguém que não seja o Teu Espírito, não por nada, Senhor, que lemos que não seja da Sua palavra, Pai. Em nome de Cristo, Deus, fala com cada um de nós, fala de maneira peculiar, abra a nossa mente, Pai, que possa cair toda, Senhor, segmentação que há, Pai, de costumes, de coisas que são trazidas do mundo e estão encruadas em nós, Senhor, que o Senhor precisa e quer, e nós necessitamos ser libertos, Pai, porque todos nós temos algo, Senhor, que precisamos ser libertos na nossa vida. Então, Pai, fala aos nossos corações, se conosco, Pai. A Tua palavra, Senhor, é inerrante, ela não tem necessidade nenhuma, muito pelo contrário, de ser atualizada, porque ela é atual, ela continuará sendo atual, o Senhor continua agindo como sempre. Pai, fala com cada um de nós, que eu não seja, Pai, uma pedra de tropeço, Senhor, para que essa palavra possa chegar no coração e na mente dos meus irmãos, para que haja a transformação necessária, que possamos sair daqui, Senhor, vencidos pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que o impacto, Pai, dessa palavra possa ser um impacto do Espírito Santo sobre as nossas mentes, para que haja transformação de vida. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo. Que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Eu vou fazer uma pergunta para você nessa manhã de domingo, e é uma pergunta um pouco, tanto quanto ignorante, de um pastor para uma igreja. Mas eu vou fazer essa pergunta na sua vida, já sabendo a resposta que você tem. Você não precisa falar, você não precisa expressar através da comunicação da sua boca, mas eu tenho certeza que a resposta é a mesma. Você quer ter abundância em todas as áreas da sua vida? Você quer ser abundante em todas as áreas da sua vida? Eu sei que a resposta é igual a minha. Sim. Eu quero ser abundante em todas as áreas da minha vida. E quando eu falo todas as áreas da vida, são todas as áreas da minha vida. A área familiar, a área laboral, a área financeira, a área de relacionamentos. A todas as áreas que eu possa ter, eu quero sim ter abundância em todas elas. Eu quero que Deus derrame a abundância que Ele pode fazer em todas elas na minha vida. Então eu peço para que você preste atenção nesses poucos minutos que nós temos. Nós temos aí poucos minutos para prestar atenção. Então peço para você que você abra a sua mente, veja de um outro prisma essa palavra, porque nós lemos às vezes alguns textos e Deus ele é capaz de fazer, modificar o cerne da questão, não da palavra, não do questionamento e não daquilo que está escrito, mas Ele pode tocar e falar sobre determinadas coisas através de um texto só, em várias vezes. Então, o que eu peço para você nesse momento? Que você deixe correr a abundância de vida dessa palavra nesse momento, para que você saia daqui desperto para essa palavra que gera essa vida em abundância. Então, eu quero que nesse momento você desfaça, descortine tudo aquilo que você tem na sua cabeça para você ouvir essa palavra, e depois sim você vai ruminando ela até a sua casa, ou senão você pega ela e joga fora, se você achar que por bem cabe a você. Eu tenho que me fazer valer de algumas situações nesse momento, porque o assunto que eu vou tratar é um assunto delicado para a gente falar dentro de uma igreja, e muita gente fica muito perplexa às vezes de entrar nesse assunto. Tem gente que não gosta de entrar, tem gente que não quer entrar nesse assunto, e logo o texto que eu uso é um texto que não é usual para esse tipo de assunto, mas eu tenho que me fazer valer de exemplos de pessoas que passaram a obedecer princípios, valores, as leis de Deus, porque Jesus ele disse que ele veio não para revogar as leis. Ele ressignificou algumas coisas, mas ele não vem para revogar, segundo a própria palavra dele. É ele que diz, não sou eu que digo. Então, se você quer que a Bíblia
ela seja atualizada, retire isso. Se você quer trazer um novo modelo, ou contextualizar da maneira que vocês acharem conveniente, tudo bem. Se vocês acham que a Bíblia ela é inerrante, então creia. Jesus disse que não veio para revogar as leis, apenas isso. Mas ele ressignificou várias coisas dessa própria lei, porque muitas coisas foram cumpridas na época de Cristo. Pois bem, Isaías 6,3 diz que da boca dos anjos, na visão do profeta, saiu as seguintes palavras: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então nós sabemos que Deus ele é santo, e que todas as pessoas que a Deus pertencem são santas. Sendo assim, recebe dele uma proteção toda especial. Por quê? Porque Deus zela pelo que lhe pertence. Deus zela pelo que lhe pertence. Quando você entrega a sua vida para Cristo, quando você entrega a sua vida para esse Deus maravilhoso, você passa a pertencer ao povo dele, e ele zela pela sua vida, ele cuida da sua vida, ele protege a sua vida. Então, não é apenas imprudente, mas perigoso a gente tocar no que é santo aos olhos do Senhor nosso Deus. Então preste atenção, da mesma maneira que alguém pode em algum momento te ofender, te tratar mal, essa pessoa ela não tem dimensão do que ela está fazendo, porque você é a menina dos olhos de Cristo, e essa pessoa ela não está tendo cuidado de observar isso na vida dela. Lucas 1,70 diz que os profetas foram santos. Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 3,15, dizendo que a palavra de vida, a Bíblia, é um livro sagrado. Pedro, em 1 Pedro 2,9, diz que a igreja de Jesus Cristo, ela é santa. Então todas as coisas que são do Senhor, elas são santas. Então, a gente vai contar em viés de santidade algo que a gente já fala aqui na igreja e que eu ensino reiteradamente, é de que o momento que a gente oferta, que a gente dizima, é um momento altamente espiritual. Pastor, o senhor achou um texto para falar sobre... Achei um texto para falar sobre isso, e eu vou falar sobre isso. Deus me direcionou para falar sobre isso hoje, e eu vou falar sobre isso hoje. É através desse texto conhecido, de fácil e didática, que a gente vai compreender essa verdade bíblica. Por isso que eu pedi para você se descortine de toda a situação daquilo que já te falaram sobre isso. Veja de um outro viés, porque Deus usa a sua palavra para falar várias coisas do viés que Ele deseja. Não é falta de interpretação, e não é uma interpretação desviada daquilo que a palavra diz, mas Deus utiliza de textos para poder falar várias coisas diferentes às vezes para a sua vida. Então, a gente tem que sair da caixinha, daquele entendimento humano que a gente tem, e a gente poder compreender essa palavra, porque é muito fácil, é uma verdade bíblica. Pois bem, o que a gente vê nesse texto é a procura de um homem pecador pelo Messias esperado. E olha, veja bem, isso é um encontro pouco provável. Pouco provável que um pecador vá até o Messias esperado, e você pode ver pelos dias de hoje. Como é difícil alguém se arrepender, como é difícil alguém querer ter esse Messias, querer ter esse Deus, querer estar debaixo das mãos poderosas desse Senhor. A palavra do Senhor diz que chegará um dia que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu sinceramente, às vezes, no momento que eu tenho de ira, porque eu posso me irar também, eu fico pensando que eu queria estar nesse momento aqui na terra, porque eu queria estar no meio das pessoas que desprezam a palavra do Senhor, porque não vai adiantar mesmo. Eles vão ter que dobrar o joelho na força, porque a palavra diz que eles vão dobrar o joelho, e eles vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, não o Senhor da vida deles, mas é o Senhor de todas as coisas que acontecem. Eu queria muito participar desse momento, não para desprezar as pessoas, mas para ver como Deus é poderoso e falar: Senhor, graças a Deus que eu pude e tive a oportunidade de estar levando para as pessoas a sua palavra. A minha parte eu fiz. Mas eu queria que essas pessoas fizessem essas coisas como a gente faz aqui quando chega na igreja. Dobra o joelho e fala Jesus ao Senhor. Na hora do louvor, quando a gente levanta a mão. Mas a gente sabe que é difícil. E como era difícil naquele momento também, ainda mais depois de várias
pessoas terem sido indicadas como Messias na época, ou achando que era Messias, um pecador procurar então o Messias esperado. A gente podia falar apenas de salvação hoje através desse texto. E aí, a gente falando de salvação através desse texto, eu tenho certeza que ia ter um glória a Deus aí, da onde você está sentado, e ponto final. A gente podia estar falando sobre isso, mas a gente não vai estar falando sobre isso. Eu quero falar sobre instruções, coisas que são instruídas através desse texto, porque ele é repleto de instruções que fogem do usual da caixinha, daquela mesmice espiritual que norteia o povo de Deus. O povo de Deus hoje vive numa mesmice espiritual, vive adormecido, é um povo que não acresce nada, é um sal insípido. E o sal, quando é assim, é melhor e só serve para ser pisado. Nós temos que sair dessa caixinha da mesmice espiritual e tentarmos entender. Deus, através desse texto, fala sobre instruções acerca, sabe do quê? Do dinheiro. É isso mesmo. Ele fala também acerca do dinheiro. Fala da salvação e fala do dinheiro. E no passar dessa explanação, dessa exposição dessa manhã, você vai compreender amplamente que não só esse tema faz parte do texto, como ele é um dos pilares da importância da salvação do pecador. É isso aí mesmo que o seu pastor está falando. Pode ser que você nunca mais venha na igreja depois que você ouviu essa palavra. Mas é isso que Deus direcionou e é isso que eu vou passar agora. Então eu peço que você tenha um pouco de paciência, abra sua mente espiritual, para receber aquilo que Deus quer lançar sobre a sua vida. Então vamos lá. Lucas narra 3 fatos a respeito desse importante personagem bíblico. Através daquele texto, Lucas fala 3 coisas a respeito desse personagem bíblico chamado Zaqueu. Diz que ele era rico, diz que ele era de pequena estatura, ou seja, era uma pessoa baixa, e diz que ele era publicano. Quem eram os publicanos? A quem é descrito esse personagem bíblico? Eram judeus a serviço do Império Romano, cobradores de impostos, do chamado famoso tributo. Acontece que, além das taxas exigidas pelos conquistadores romanos, os publicanos também inventaram outros impostos, onde eles roubavam de maneira até democrática, porque eles roubavam dos ricos e dos pobres. Então eles eram judeus que viviam no meio do povo judaico, mas eles estavam a serviço do Império Romano, a serviço daqueles que conquistaram o seu povo. E o que eles faziam? Eles cobravam os impostos de Roma, mas eles começaram a inventar algumas taxas, alguns impostos a mais, aproveitando aquele momento em que ele tinha uma autoridade, para poder também ganhar um sustento de forma ilícita. Então os publicanos eram considerados traidores pelo povo judaico, eram os famosos ladrões oficiais. Esses homens eram considerados assim pelo seu próprio povo. Eu não sei se você sabe, mas o publicano, ele não ficava sozinho cobrando imposto. Ele tinha uma guarda romana que ficava com ele. Pelo menos 2, 3, um guarda romano ficava com ele, porque o guarda romano ficava também ali para observar se ele também não ia furtar aquilo que ele cobrava como tributo ao Império Romano. Então, ele era um judeu que andava com um povo que subjugava seu povo e ainda cobrava imposto das pessoas que viviam. Então, imagina Cafarnaum, que foi aonde Jesus escolheu para poder fazer o seu ministério, ou pelo menos ter a sede lá do seu ministério, lá, uma aldeia pequenininha, uma vilazinha, no meio de um riozinho lá, e um mar lá, onde só tinha pescador. Imagina, ali a cobrança de imposto sobre aquelas pessoas, numa economia totalmente fragilizada. Eu estou falando de Cafarnaum para não ter que falar de hoje, para trazer para a gente hoje, atualizar para a gente hoje a situação dos impostos. Pois bem, Mateus, nas 3 vezes que ele menciona os publicanos no seu Evangelho de Cristo, eles estão sempre em companhia, sabe de quem? De prostituta e de pecador. Se você pegar lá o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Mateus, todas as 3 vezes que são mencionados os publicanos, todas as vezes eles estão sempre em companhia de prostituta e pecador. Por quê? Todo publicano, através da sua corrupção, tornava-se rico de forma ilícita. E Zaqueu não era um publicano qualquer. Ele não era qualquer publicano. Ele era o maioral deles todos. Veja bem, no país em que vivemos,
ser fiscal e ser honesto parece também ser algo que é difícil. A ideia que nós temos de algum fiscal de qualquer tipo de agência, serviço no nosso país, é sempre daquela pessoa que é desonesta. Por quê? Porque ela passa e tem oportunidades, são tentadas, são pessoas que estão propensas a serem ou estarem numa cilada fácil e elas lidam com dinheiro. Então, é muito difícil ser um fiscal honesto, ou melhor, não vou dizer isso, mas há uma dificuldade da pessoa ser honesta enquanto fiscal. Pelo menos o povo vê assim os fiscais. Resistir à tentação financeira, hoje, como naquela época, é um ato quase heróico. Eu moro num condomínio que eu fico falando que a minha casa é minha dia, mas tem que sempre você ter uma casa onde eu moro. Eu fico brincando lá, que é um condomínio de casa, mas né? É um agrupamento de gente. E aí as pessoas falam, poxa, mas o senhor mora aqui há não sei quantos anos aí, é advogado, podia estar morando em outro lugar. Podia, o que eu já recebi de convite para poder fazer algumas coisas que iam sair do viés dos meus princípios e valores cristãos, não era nem para estar morando aqui. De repente eu não estava nem morando no Rio de Janeiro, estava morando em outro lugar, de tanto convite que eu já recebi para fazer tanta coisa errada, só por causa da minha profissão. Mas a gente tem que resistir à tentação. E resistir à tentação financeira é um ato quase heróico. E não são poucos, meu irmão, que são vítimas desse poder destrutivo. A palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem pessoas que correm atrás das riquezas materiais, mas elas podem levar uma pessoa à solidão. Você acha que pode ser mentira o que eu estou falando? Pois o dinheiro não compra tudo. O dinheiro em abundância geralmente afasta aquele que é seu possuidor de amizades profundas e sinceras. Muita gente rica tem dificuldade de fazer amizades profundas e sinceras, porque muita gente cerca aquelas pessoas não pelo que ela é, não pela essência dela, não pelo amor à pessoa, mas pelo que ela pode dar, pelo que ela pode contribuir, pelo que ela pode fornecer de bem material. O rico pode manter a sua confiança em quem? Em quem o rico vai manter a sua confiança? Quem é que vai procurar um rico e de repente não vai se mover para agradar a ele, senão por interesse? Então pense e responda a você mesmo. Veja bem, Zaqueu era um homem que era solitário. Zaqueu era assim, ele era um homem solitário, rico e solitário. A sua solidão exacerbada pelos presos romanos, o abandono dos judeus, fez ele levar a ter um encontro, a querer ter um encontro com aquele homem que ele ouvia falar coisas impressionantes. Era um homem sozinho. Pastor, eu acho que não é por aí não. Então me explica por quê. E aí entra outra característica de Zaqueu que Lucas descreve. O que move aquele homem a se expor ao ridículo? Porque aquele homem se expôs ao ridículo. Ele subiu numa árvore, não se como numa árvore grande, mas ele subiu numa árvore para ver Jesus, porque ele era um homem de pequena estatura. Então aquele homem ele se moveu e se expôs ao ridículo no meio das pessoas. O maioral dos publicanos sobe numa árvore para ver Jesus passar. Será que foi curiosidade? Duvido muito. A realidade é que, apesar da fartura de vida, ele era um homem profundamente carente. Quando eu leio, eu fico pensando a carência desse homem rico. O homem agora, ele quer ir ao encontro daquele que pode constituir agora uma verdadeira amizade, em que ele ouvia que andava com prostitutas, em que ele ouvia que andava com pecadores e andava com gente como ele, publicanos. Ele queria ter uma relação profunda, desprovida de qualquer ou de algum tipo de interesse. Quando Jesus olha para aquele homem, porque Jesus é que vê aquele homem no alto de um sicômoro, ele mesmo se convidou para ficar na casa dele. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o coração de cada um. Porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu, sabia que era um homem solitário, sabia que precisava ouvir a palavra de vida, uma palavra que desperta, precisava de uma amizade.
Agora, se a gente lê o texto, a gente não sabe como é que foi essa conversa. A gente não tem ideia. O que eles falaram? Será que eles falaram sobre tributos, sobre solidão, conquistadores? Certo é que Lucas ele nem se interessou em revelar os pormenores desse encontro. O que ele fez foi conforme o verso 8. Deu destaque para a declaração de Zaqueu. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Meu irmão, você já pensou? Zaqueu sentado, falando com Jesus uma situação dessa. O homem maior dos publicanos, um dos maiores ladrões que existiam na época, estava ali possivelmente no meio de escravos dele, que serviam à mesa, escravos domésticos ali. Os discípulos também ao redor ali da mesa devem ter ficado, porque isso é um milagre, meu. Isso é um milagre. Não é só apenas fazer o coxo andar, o surdo ouvir, o cego ver. Isso é um milagre. A transformação de vida de uma pessoa é um milagre. A sua transformação de vida é um milagre. Eu não sei se você nasceu em berço evangélico, mas se você nasceu, conta aí o tempo antes da sua conversão, como é que você era, como é que você é. É um milagre. Será que você ia estar sentado agora me ouvindo? Será que você ia ter essa disponibilidade de me ouvir a palavra de Deus, por mais que ela seja às vezes de uma forma que você até não compreende, ou no sentido de querer ouvir, ou uma coisa que é um assunto que não acha que é de interesse? Pois bem, quantas pessoas são mudadas? Aquele homem, possivelmente ia falar aquilo ali, trouxe surpresa às pessoas que estavam ali, e foi apenas durante uma refeição. Um homem rico e solitário, ele resolve se tornar pobre e salvo. Coisa tremenda. Isso é uma coisa tremenda, meu irmão. Depois de oferecer metade dos seus bens aos necessitados, ele ainda projetava devolver de maneira quadruplicada o dinheiro ganho através de fraude. Então ele mesmo se declara fraudador. E se roubei alguma coisa de alguém, ele sabia que tinha roubado. Vou restituir 4 vezes mais. Possivelmente pouco ia lhe restar, pois a riqueza fora adquirida de seu trabalho realizado de forma desonesta. Comecei a mensagem falando sobre isso. Pela resposta de Jesus, a gente pode observar a profundidade da mudança operada na vida de Zaqueu. E Deus quer isso, Deus quer operar no mais profundo do nosso ser. É isso que Deus quer. E Zaqueu, ele vai muito além daquilo que a gente deseja que as pessoas façam, que é pedir perdão. Nessa declaração ele dá prova de uma transformação espiritual. Ele vai muito acima daquilo que a gente espera em termos de arrependimento. E é Jesus que dá testemunho disso, porque ele sabe de todas as coisas, pode todas as coisas, ele sonda nosso coração. Ele fala no verso 9, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também é filho de Abraão. Pensa comigo, meu irmão. Será que Jesus, ao garantir a salvação, foi apenas por conta do gesto de Zaqueu, de promover, doar aos pobres e devolver seu dinheiro adquirido de forma desonesta? Claro que não. Deus viu o íntimo, Deus vê aquilo que a gente não vê. Jesus viu o íntimo de Zaqueu. Quando alguém tem um encontro pessoal, verdadeiro com Deus, ele se transforma. E pode se transformar na hora, meu irmão. Deus não fez isso na festa de casamento, com a água transformando em vinho, e foi o melhor vinho da festa. Sabe por que isso, meu irmão? Porque a última coisa que o homem dá a Deus é a sua carteira e o seu bolso. É a última coisa que o homem dá a Deus. A última coisa que qualquer ser humano dá a Deus é a sua carteira e o seu bolso. As pessoas entregam o coração mais fácil do que o seu dinheiro. Só que é impossível, preste atenção, separar as duas coisas. Porque a salvação e a abundância divina abrangem todos os aspectos da vida, até mesmo a sua conta bancária. A narrativa bíblica acaba com o seguinte verso 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu era um homem perdido, não por ser rico, mas por não ter tido um encontro verdadeiro com Jesus. E foi Jesus que buscou, foi Jesus que salvou. Quando o homem é alcançado pela presença de Jesus, sendo autossuficiente ou necessitado, ele sofre uma transformação espiritual que provoca uma mudança em sua atitude em relação
a toda a sua vida, inclusive financeira, inclusive ao dinheiro. Quando o publicano Zaqueu ele foi salvo, a primeira decisão que tomou foi planejar a restituição de tudo quanto havia defraudado. Porque ele sabia que ele tinha que fazer aquilo, começar a fazer diferente. A mudança tinha que partir daquela situação. Porque era justamente o ponto que estava trazendo a ele a angústia. Os olhos, as escamas dos olhos se caíram. Como nós somos seres cognitivamente saudáveis, vai aí alguns questionamentos para você que está sentado aí. O que a gente pode fazer depois da nossa mudança com aquilo que ficou para trás? Tem coisas que você consegue mudar? Como é que você consegue fazer ou colocar uma vida complicada em ordem? E até que ponto Deus exige restituição pelos erros do nosso passado? Será que Deus exige restituição pelos erros do nosso passado? Eu vou responder. O fundamental para a salvação não é restituição, muito menos promessas de restituição, mas sim exclusivamente a fé no sacrifício de Jesus. Em muitos casos, restituição por erros e pecados do passado é impossível, não dá. Em outros, mesmo impossível, é melhor até não ser feito. Quer ver um exemplo? A gente pode correr o risco de ferir uma pessoa inocente de repente. No caso de Zaqueu, ele estava vivendo com o dinheiro que ele roubara quando ainda publicano. Todos conheciam sua fonte de renda. Se não houvesse a restituição, dificilmente seu testemunho de seguidor de Jesus teria alcançado algum crédito. Com sua atitude, ele não estava pagando seus pecados, não, meu irmão. Ele estava devolvendo um lucro ilícito a quem defraudara. Quantos não são as pessoas que perpetuam o seu pecado, mesmo após levantarem a mão, aceitarem a Cristo e começarem uma caminhada, simplesmente por falta de restituição, vivem com lucro ilícito, continuam a usufruir de benefícios a que não tinham direito. Isso é uma conduta de servo de Deus? Isso é uma conduta de uma pessoa salva? Deus pede de seus filhos uma restituição possível. E a gente não pode ter dúvida disso, não como preço, mas como testemunho da nossa salvação. Desde o princípio da história humana, Deus pediu do homem o reconhecimento da sua soberania sobre todo o universo. E Deus disse: você pode desfrutar de toda a criação. Só colocou lá as duas árvores lá do fruto que não podia comer. Quantas pessoas não estão ignorando a sua responsabilidade de honrar a Deus com as suas primícias, o dízimo da sua renda, alegando um motivo justo para a falta tão grave. Aliás, em meio à ignorância generalizada do povo de Deus quanto a esse assunto de dinheiro, que é tratado tão amplamente na Bíblia, é um dos assuntos mais tratados na palavra, o erro gritante e o mais sério entre todos é justamente o que se refere às primícias da renda, aquilo que pertence ao Senhor. Eu falei outro dia, a pessoa falou comigo: a situação é essa daqui, mostrou, e logo na cabeçada, a primeira coisa que estava da separação da sua renda era seu dízimo. Eu não pedi para ver nada, a pessoa que mostrou ficou à vontade. Paulo diz isso no Novo Testamento. Pastor, mas não está escrito dízimo no Novo Testamento. Só tem uma passagem onde a palavra dízimo existe, mas Paulo diz isso no Novo Testamento em Romanos 11, 16 a 18. Preste atenção. Paulo diz em Romanos 11, verso 16: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da serva de oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Depois lê em casa com carinho Romanos 11, 16 a 18. Leia o texto. Presta atenção no verso 16. Porque antiga e eterna é a lei das primícias santas. O homem que honra a Deus com as suas primícias, ele é abençoado em todos os aspectos da sua vida, principalmente a financeira. Mas eu quero concluir esse tema para a gente finalizar, para dizer aos irmãos que o momento do ofertório é esse momento.
que inclusive está enquadrado perfeitamente no trabalho de um servo de Deus. Nada aqui é feito que não esteja enquadrado no trabalho de um servo de Deus. É minha obrigação como pastor de te dar essa oportunidade de abençoar o reino e, como consequência, você ser abençoado. A mensagem e o ofertório são imprescindíveis na prestação de culto, porque nos dois momentos o membro, o visitante ou o ouvinte se enfrenta com uma decisão a tomar, ambas com implicações espirituais. Só são distintas pela conscientização de quem as leva essa decisão a vocês. No caso da mensagem, ela é entregue pelo pregador, mas quem age diretamente é o Espírito Santo no convencimento para que a pessoa tome uma decisão, que é esse momento agora. Mas veja bem, quem decide é você, sou eu, é a igreja. No caso do ofertório, eu tenho que levar, à luz da nossa responsabilidade, que as possibilidades de desenvolvimento da obra de Deus, hoje e nos dias vindouros, cabe à nossa própria decisão. Então você tem que tomar duas decisões. Toda prestação de culto, não sei se você reparou, você pode tomar, e você tem que tomar duas decisões. E se eu não for o primeiro a acreditar nisso, ou a praticar, é melhor me retirar desse altar. Porque se eu estou à frente da igreja, falo alguma coisa, não pratico, não me importo com esse momento, significa que o meu coração está cerrado para isso. E eu cerco a abundância que Deus pode levar para a sua vida. E você veja bem, eu estou aqui há 2 anos e 3 meses, e eu nunca falei, trouxe uma mensagem para falar sobre isso. Para ver a importância e o momento em que Deus falou no meu coração para poder falar. Porque é algo muito delicado para a gente poder falar, e a gente não pode ficar todo o tempo falando sobre isso. Pode ser que à noite, quando você vier, você vai ouvir de novo sobre isso. Além disso, meu irmão, você já veio intencionado a não participar ou a participar com o que já está na sua mente. Você já veio com aquilo. Vou pegar aqui e vou guardar. Você já veio com isso. Então cabe a minha pessoa, como cristão, e à frente da igreja, liberar esse momento de entendimento sobre a vida da igreja, dizendo para você que esse momento não é de lealdade dentro da igreja. Não é momento de lealdade dentro da igreja. É momento que é um privilégio participar da obra do Senhor e desfrutar dos grandes benefícios que hão de seguir esse ato, aí sim, de generosidade. Então que sejamos generosos, porque a obra do Senhor é digna do nosso sustento. Quando eu falo dos desafios que nós temos, não é só para sobrecarregar você de tensão, não, ou para trazer fardos que você já tem, mas é o momento que eu presto contas à igreja, porque eu administro os recursos que entram nas nossas mãos, pelas mãos dos irmãos, e principalmente para trazer ao seu entendimento, que é uma grande alegria gerada pela colaboração na junção de nossos recursos como ato de adoração a Deus. E ainda, tal ato produz efeitos espirituais maravilhosos em nossa vida. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que eu aprendi a cultivar na minha vida no âmbito ministerial. Por mais dificuldades que a gente possa ter, por mais despesas, por mais reformas estruturadas de manutenção, por mais tenso que possa estar diante de boleto e pagamento, a hora da oferta, meu irmão, deve ser sempre uma hora de alegria. Deve ser um momento que você deve se alegrar. Deve ser um momento de colaboração espontânea. A minha preocupação, e eu durmo bem por causa disso, por isso que eu falei que a conta não está paga e eu estou tranquilo, não é como a gente vai pagar, e sim se você participa com alegria, entendendo que esse sim é um momento de decisão, e é você que decide se quer ou não quer. Nada aqui é imposto, e isso é realizado de forma limpa e de forma transparente. Então eu vou pedir para você, se puder, não sei se o Samuel pode colocar aí, para a gente ler a primeira epístola de Coríntios, capítulo 9, amém? Para a gente finalizar. Se você tiver sua Bíblia aí, você pega.
Pode botar do capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 1, e a gente vai ler ele todo. Olha o que Paulo fala à igreja de Coríntios. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Pode continuar, vai até o último versículo, tá? Se não sou apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês. Por quê? Porque foi Paulo que abriu aquela igreja ali, foi Paulo que trabalhou naquela igreja. Porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Verso 3. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Ele está falando dele. Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Cefas é Pedro. Continua. Ou será que somente eu e Barnabé temos que trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Verso 8. Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Olha lá, de novo no Novo Testamento. Paulo é que fala, porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Verso 11. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais. Paulo não é o pastor, volta lá por favor, Samuel. 1 Coríntios 9, 11, quem está escrevendo é o apóstolo Paulo. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, ele está falando dele e Barnabé, será muito recolhermos de vocês bens materiais. Continua, é Paulo que está falando. Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Entretanto, não fazemos uso desse direito. Não é um direito que Paulo tinha e Barnabé tinha. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. E ele fala, suportamos tudo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo, e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Deixa aí. Ele está falando no nome dele, tá? E de Barnabé. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Continua, por favor. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. A mesma coisa acontece na minha vida. Eu não faço uso disso. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Ele diz que ele tem direito, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para os ganhar, que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Pode continuar. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar,
mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Graças a Deus. Amém. Só até aí, obrigado, Senhor. Você possa ter essa oportunidade depois de ler, porque as pessoas vão para 2 Coríntios 9 para poder falar de alguma coisa de dízimo. Pouco se enganam. Dízimo e oferta está em 1 Coríntios 9. Paulo fala disso, do direito que ele tem de poder estar usufruindo e de estar pedindo ou trazendo entendimento ao povo, para que, de modos espirituais, eles possam trazer os meios materiais para que a obra possa ser conservada, em nome de Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, te damos graças, te louvamos, te engrandecemos nesse momento, queremos te agradecer por conta disso. Toca no coração de pessoas, toca no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, possa ter sido uma palavra de entendimento e ensino, a fim de que o povo possa sair daqui meditando sobre isso, Pai, possa abrir o seu pensamento para entender essa situação toda que rege, não, Senhor, apenas por causa da igreja de Nova Vida em Vila Madalena, porque hoje estão aqui, amanhã podem estar em outro lugar, mas que eles possam levar isso para a vida deles, para que a abundância corra na vida deles. Então que eles possam ter esse entendimento por essa oportunidade que o Senhor deu através dessa mensagem. E muito obrigado, Senhor, que o Senhor é aquele que traz mensagens de entendimentos, de ensinos, para que possamos sair daqui, Senhor, diferentes e transformados, que possa ter a vida essa transformação nessa manhã de hoje, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Cristo, abençoar meus irmãos, continuar na vida deles, continuar sobre a vida deles. A pedido aqui, Senhor, do Max Alex, Edmilson, Roberto, Max Antônio, os netos e netas da irmã Noel, seu Isaac, em nome de Jesus, possa abençoar. Sempre quando o Senhor trazendo um pedido de oração, a gente ora aqui, pelo Marcelo Simões, o Matheus Simões, o Flávio e o Miguel também. Em nome de Cristo, que o Senhor possa alcançar essas pessoas, que o Senhor possa, Senhor, ter falado ao nosso coração, a fim de que possa ter havido, em nome de Cristo, um crescimento espiritual na vida de cada um de nós. Glorificamos o teu santo nome, fazemos isso em nome de Cristo. Todos digam amém e amém.